Pessoal, questão de geometria plana da PUC. Na figura, o triângulo ABC é equilátero e está circunscrito ao círculo de centro O e raio 2. AD é a altura do triângulo. Sendo E o ponto de tangência, a medida de AE em centímetros é... Galerinha, como esse triângulo é equilátero, a nossa conta vai ficar mais fácil, porque várias medidas, vários elementos serão iguais. Por exemplo, eu quero AE, eu vou marcar logo aqui ó, o segmento AE e vou chamar de X. Esse segmento AE é metade do lado do triângulo, porque como o triângulo é equilátero, a circunferência vai tangenciar bem no meio do lado. Então o ponto E está dividindo ao meio. O que mais que nós temos? A gente sabe que o raio é 2, vou marcar, e o raio forma 90 graus com o segmento tangente lá no ponto de tangência, lá no ponto E. Então, com isso, a gente tem aqui ó, um triângulo retângulo na figura. Estão vendo aí o triângulo? Com isso, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Então, vamos ver o que dá para fazer. Veja bem, se o raio é 2, então o segmento OD também mede 2, porque o raio é 2 em qualquer sentido, aí, em qualquer direção que você marcar. Aí nós temos uma propriedade bem interessante que vai envolver baricentro, que diz o seguinte: o baricentro, para quem não lembra, é o ponto de encontro das medianas do triângulo. A mediana é um segmento que vai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, se eu traçasse as três medianas, o ponto que elas se encontram seria o baricentro. E como o triângulo é equilátero, o baricentro vai ser o centro do círculo que está lá dentro, vai coincidir. Então, sem ter as medianas, eu já posso falar, Giras, que esse pontinho aqui é o baricentro. E o baricentro tem uma propriedade bem bacana que é a seguinte: ele divide a mediana em partes proporcionais, de modo que a parte menor é 1/3 da mediana toda e a parte maior, nesse caso a parte maior é a de cima, é 2/3 de tudo. Só que aí você pode estar se perguntando, Zé, mas AD não é mediana, AD é a altura. Mas, Giras, como o triângulo é equilátero, a altura está no mesmo lugar da mediana. Então, esse segmento AD, ele pode ser considerado como a altura, mas também pode ser considerado como a mediana, por isso que facilita. Então, vamos lá, para fechar. Se a parte pequena é 1/3, olha para você ver, a parte pequena é 1/3 de tudo, e a parte maior é 2/3, compara, 2/3 é o dobro de 1/3. É a mesma coisa que 1/3 vezes 2. Em outras palavras, a parte maior da mediana é o dobro da menor. Se a menor mede 2, a parte maior vai ser o dobro, vai ser 4. Então, este lado do triângulo de cima aí, quer ver? Esse triângulo aqui que eu estou falando. Esse lado que estava faltando nele mede 4. Então, agora é só ir lá e usar o teorema de Pitágoras. Fazendo Pitágoras, o que a gente tem? 4 é a hipotenusa, então 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, 4 vai passar subtraindo, 16 menos 4 é 12. 12. Se x ao quadrado é 12, o nosso x vai ser a raiz quadrada de 12. Quanto que é a raiz quadrada de 12? Se você não lembrar aqui, ó, por exemplo, se você lembrar de cabeça, Giras, você já coloca que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. 4 tem raiz, aí o 4 vai sair, vai ficar 2, 2 raiz de 3. Pronto. Mas se você não lembrar, você vai pegar o 12 e fatorar. Me ajuda aqui, é rapidinho. 12 dividido por 2 é 6, por 2 é 3, por 3 é 1. Então, 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Aí, no lugar do 12, você coloca isso. 2 ao quadrado sai da raiz, corta o expoente dele. O 3 continua na raiz. Então, esse é o valor do x, 2 raiz de 3. É claro que aqui teria outras maneiras, pelo fato do triângulo ser equilátero. Você sabe que os ângulos do triângulo grande são 60 graus, então você poderia trabalhar com uma trigonometria, poderia fazer Pitágoras pegando este triângulo grande aqui, ó, da direita ou da esquerda, tanto faz. Então, teriam várias maneiras, né? Essa é uma delas.
Giras, valeu!